42 Cafés e Bom apresenta Estimulantes do Sistema Nervoso. Somos alunos da disciplina de Neuropsicofarmacologia do curso de Neurociência da Universidade Federal do ABC. Drogas são substâncias capazes de modificar a função do organismo vivo, resultando em uma mudança fisiológica ou no comportamento. No caso dos psicoanapiléticos, ou estimulantes, como o nome sugere, vai haver uma potencialização da atividade de determinados sistemas neuronais. Alguns exemplos de estimulantes do sistema nervoso são a cafeína, anfetaminas, cocaína e a nicotina. No caso da cafeína, ela é utilizada desde o período paleolítico pelos ancestrais humanos. Em 1819, ela foi isolada e no final do século XIX ela teve sua estrutura molecular definida, servindo aí de tatuagem para muita gente. Ela pode ser encontrada em mais de 600 espécies de planta, dentre elas as que dão origem aí ao chá verde, chá preto, chá mate, ao café, ao chocolate e assim por diante. Ela pode ser adicionada artificialmente em bebidas, como refrigerantes e energéticos, e também pode ser utilizada de forma combinada a outros fármacos e medicamentos antigripais. No mapa a seguir, podemos observar o local de origem de alguma das plantas citadas e como as rotas de comércio favoreceram o espalhamento dessas por todo o globo. Quanto à cocaína, seu consumo vem de mais de 4.500 anos, pelas civilizações pré-colombianas dos Andes, que extraíram a folha da coca boliviana. Em 1859, um químico alemão conseguiu isolar o extrato de cocaína da planta. Anos depois, ela era tão popular que Freud defendeu seu uso terapêutico como estimulante, euforizante e até para tratamento de asma. Em 1885, houve uma revolução na produção da cocaína, quando conseguiram produzi-la de forma semi-refinada, que levou a uma queda de preços e, consequentemente, um aumento expressivo do seu consumo. Além disso, a ausência de leis fez com que a cocaína fosse comercializada em farmácias, bares e até em bebidas, como a Coca-Cola. E apesar das leis restritivas que surgiram anos mais tarde, nos últimos 30 anos vem sendo observado um aumento no seu consumo abusivo recreativo. A estrutura original da dextroanfetamina, que deu origem a esse grande grupo de derivados, foi sintetizada a primeira vez em 1887, na Alemanha. Já no outro século, em 1914, foi coletada a patente de medicamentos como MDMA, mais conhecido como êxtase, durante a busca por medicamentos anorexígenos. Entretanto, os efeitos psicoestimulatórios da anfetamina só foram descritos em 1933, quando se procurou um substituto da efedrina para o tratamento de asma. Além disso, foi quando foram descobertas outras ações que prometiam uso terapêutico potencial. Desde então, anfetaminas popularizaram-se como medicamentos voltados para emagrecimento e uma maneira de conseguir vencer o sono, sendo proibido no Brasil desde 2011. A ingestão da cafeína se dá por via oral. Logo, sofre metabolismo de primeira passagem no fígado, tendo seus efeitos iniciados entre 15 e 45 minutos. O metabolismo da cafeína resulta em três metabólitos principais: a paraxantina, teobromina e teofilina. Esses metabólitos apresentam diversos efeitos, como efeito diurético e relaxamento da musculatura lisa. Quimicamente, é um elemento do grupo das xantinas e é solúvel em água. Apresenta a estrutura molecular bem similar à adenosina e entre 0,5 a 3% é excretada pelo corpo sem alteração da estrutura química, tendo um período de meia-vida entre 3 e 6 horas. Aqui é possível ver a semelhança molecular entre a cafeína e a adenosina. Os mecanismos de ação da cafeína no nosso organismo são dois. O primeiro é o aumento da neurotransmissão de acetilcolina, de forma indireta, pois a cafeína inibe as enzimas acetilcolinesterase e butililcolinesterase, que são responsáveis pela degradação da acetilcolina, o que tem efeito sobre o sistema simpático e parasimpático. Por exemplo, nos músculos, o aumento da neurotransmissão de acetilcolina estimula a liberação de cálcio do interior do retículo sarcoplasmático, o que aumenta a concentração intracelular de cálcio. Já no sistema nervoso central, a cafeína atua como antagonista da adenosina sobre os receptores do tipo A1 e A2A. Portanto, a cafeína se liga a esses receptores, não permitindo que a adenosina se ligue a eles e, portanto, não ocorre uma atividade intrínseca. Um dos principais mecanismos de ação da cafeína é atuando como antagonista dos receptores de adenosina, A1 e A2 principalmente. A adenosina é um metabólito muito presente no cérebro, tanto pela ação do ATP extracelular quanto por produção intracelular na célula. Está presente em processos como cognição e memória, maturação neuronal, sono e vigília, controle da ventilação, distúrbios e funções neuronais. Já foi observado que o longo tempo de atividade neuronal está diretamente relacionado ao aumento extracelular de adenosina. Existem vários tipos de receptores adenosinérgicos, porém nós vamos focar em dois, o A1 e o A2A, pois é neles que o efeito da adenosina é mais notado. Os receptores A1 são metabotrópicos acoplados à proteína GI e G0 e inibem a adenilatociclase e alguns canais de cálcio voltagem dependente. Abrem também canais de potássio e ativam as fosfolipases C
e D. Já os receptores A2A são metabotrópicos acoplados à proteína GS e ativam a adeninato ciclase e promovem a abertura de canais de cálcio e voltagem dependente. Também atuam reduzindo a atividade dos receptores D2 pós-sinápticos. E na sua atuação como agonista colinérgico, ao inibir as enzimas que degradam a acetilcolina, fazendo dela um anticolinesterásico que pode ser usado, por exemplo, no tratamento de Alzheimer, já que o Alzheimer é caracterizado pela degeneração de neurônios colinérgicos do prosencéfalo basal. Já o efeito de aumentar a concentração intracelular de cálcio estimula a secreção de insulina. Logo, a cafeína pode ser utilizada no tratamento de diabetes. A concentração intracelular de cálcio também promove um retardo do processo de fadiga muscular. Logo, a cafeína está inclusa nos regulamentos de doping e quando o atleta tem concentrações na urina acima de 12 mg por ml, ele é desclassificado da atividade desportiva. Os principais efeitos adversos da cafeína são ansiedade e sono. A ação antagônica nos receptores A1 e A2A é responsável por induzir ansiedade de curto prazo. A droga também pode induzir ansiedade de maneira mais grave, podendo mimetizar sintomas de bipolaridade, síndrome do pânico e ansiedade generalizada. É muito comum que pessoas sejam erroneamente diagnosticadas com ansiedade ou bipolaridade, quando na verdade elas estão sob efeitos adversos de cafeína. Quanto ao sono, acredita-se que a adenosina exerce um papel neuroprotetor contra a depledação energética. Já foi observado que o nível de adenosina extracelular aumenta conforme a atividade neuronal se prolonga durante bastante tempo. Antagonismo constante e prolongado dos receptores A1 e A2A podem causar desbalanço nesses receptores, causando então distúrbios de sono. A tolerância aos efeitos da cafeína geralmente começam a ocorrer depois de 7 dias de consumo contínuo com 3 doses diárias fortes, acima de 400 mg de cafeína. Já a tolerância aos efeitos subjetivos costumam ocorrer depois de 18 dias com a mesma dose da droga. A dependência à cafeína, também conhecida como cafeinismo, é acompanhada de sintomas como irritabilidade, nervosismo, insônia, palpitação cardíaca, hiperreflexia, ansiedade, tremores e outros. Agora, falando da cocaína, ela é administrada normalmente por via inalatória, que é uma das vias que geram os efeitos psicoativos mais rápidos, e é facilmente absorvida pela mucosa nasal, mas também pode ser administrada pela via intravenosa, mas a duração do seu efeito é bem menor. Os efeitos iniciam entre 8 segundos e 30 minutos e permanecem por 5 a 90 minutos, dependendo da via de administração. Ela é eliminada principalmente pela via renal, que representa 85 a 90% do total, mas de 1 a 5% é cocaína não metabolizada, e tem uma meia-vida em torno de 1 a 2 horas, sendo rapidamente eliminada pelo organismo. Em se tratando dos efeitos farmacodinâmicos, a cocaína bloqueia os canais de sódio dependentes de voltagem, impedindo a condução de impulsos nervosos, o que faz com que ela seja um anestésico local. Além disso, ela bloqueia competitivamente os transportadores DAT, NET e SERT, responsáveis pelo término de ação da dopamina, noradrenalina e serotonina, respectivamente. Isso acaba gerando um aumento desses neurotransmissores na fenda sináptica, pela não finalização da sua ação pelos transportadores. Aqui você pode ver uma imagem de como ocorre o bloqueio dos transportadores DAT e NET, e dá para ver que os neurotransmissores acabam ficando na fenda, causando uma neurotransmissão exacerbada. Além do bloqueio, há uma inibição da MAO, que tem função de degradar a dopamina e noradrenalina que não se ligaram aos seus receptores pós-sinápticos, contribuindo para o aumento na quantidade desses neurotransmissores na fenda sináptica. E por fim, o efeito psicoestimulante da cocaína parece ser mediado pela sua habilidade de aumentar a atividade dopaminérgica no circuito mesolímbico. A dopamina atua essencialmente nas vias mesolímbicas e mesoestriatais, que produzem prazer a respostas agradáveis ou acontecimentos positivos. O aumento artificial de dopamina na fenda sináptica, causado pela cocaína, tanto por conta do bloqueio dos transportadores quanto pela inibição da enzima degradante MAO, ativa anormalmente essas vias, causando uma constante sensação de prazer durante o seu uso. A dependência ocorre não necessariamente pela droga, mas sim pela sensação que ela proporciona. A dopamina circulante remanescente na fenda sináptica pode chegar a ser 10 vezes maior do que na entrada de prazeres cotidianos. O sistema de recompensa pode ser considerado o motivo pelo qual a dependência acontece. Ele começa na área tegmentar ventral e a liberação de dopamina é desencadeada no núcleo accumbens.
A partir daí, estende-se ao córtex pré-frontal, envolvido na experiência consciente de prazer. A cocaína provoca uma liberação de dopamina no núcleo accumbens, que aciona o sistema de recompensa e desencadeia a sensação prazerosa, levando assim à dependência. As anfetaminas são aminas simpatomiméticas de ação estimulante do sistema nervoso central. Por não sofrerem metabolização da CONT e da MAO, são bem absorvidas por via oral, rapidamente absorvidas no trato gastrointestinal e penetram livremente pela barreira hematoencefálica, o que explica os efeitos pronunciados sobre o sistema nervoso central. Além disso, são rapidamente absorvidas pela mucosa nasal, sendo distribuídas na maior parte dos tecidos, e quando administrada pela via injetável, tem início de ação muito rápido. Essas substâncias são excretadas principalmente de modo inalterado na urina, havendo aumento na taxa de excreção quando a urina torna-se mais ácida. A meia-vida plasmática da anfetamina varia de 5 a 30 horas. O mecanismo de ação das anfetaminas é complexo e envolve efeitos adicionais que afetam os níveis extracelulares de catecolaminas, incluindo inibição da recaptação, efeito na exocitose, síntese e metabolismo de neurotransmissores. A droga age através das vias de recompensa e as principais vias de recompensa envolvem a transmissão do neurotransmissor dopamina, a partir da área tegmental ventral, ou ATV, do mesencéfalo para o sistema límbico e para o córtex frontal. A ação da anfetamina é estimulante, provocando a aceleração do funcionamento mental devido ao tempo de atuação da dopamina e noradrenalina no cérebro. Na figura A, identificamos a neurotransmissão dopaminérgica em condições consideradas normais. Na figura B, a anfetamina afeta a neurotransmissão dopaminérgica a partir de uma série de ações. Inicialmente, a anfetamina entra no neurônio pré-sináptico pelo transportador de dopamina e já dentro do neurônio atua inibindo a MAO e a CONT, ou seja, impedindo a degradação da dopamina. A anfetamina também compete para entrar nas vesículas transportadoras de monoamina, e para que isso aconteça, a dopamina sai da vesícula, aumentando a sua concentração no citoplasma. Como a dopamina não está sendo degradada no citoplasma e a sua concentração aumenta, o DAT começa um transporte reverso, que consiste na saída de dopamina para a fenda e entrada de sódio e cloro no neurônio. Então, essa maior concentração do neurotransmissor na fenda sináptica ocorre tanto pelo bloqueio da recaptação, em um mecanismo semelhante ao da cocaína, quanto pelo aumento da sua liberação, já que a anfetamina pode penetrar no neurônio e desloca a dopamina de seus depósitos citoplasmáticos não granulares, com a consequente depressão do neurotransmissor. Algumas anfetaminas, como o êxtase, aumentam a liberação de 5-HT ou atuam diretamente no receptor serotoninérgico, que pode ser responsável pelos efeitos alucinógenos da droga. Esse mecanismo parece mais seletivo para drogas como a fenfluramina e a dexfenfluramina, que também liberam a serotonina de seus estoques intracelulares e são capazes de ativar receptores 5-HT1. Este envolvimento da serotonina no apetite é evidente nos antidepressivos tipo fluoxetina, que pode apresentar anorexia como efeito colateral. A superestimulação dos neurônios pós-sinápticos é a responsável pela euforia prolongada e intensa experimentada por usuários. Exposições repetidas eventualmente dessensibilizam o sistema de recompensa, deixando de responder a estímulos cotidianos e deixando que a única coisa que se torne gratificante é a utilização da droga. Assim, pode ocorrer a dependência. Seus efeitos adversos variam de acordo com a dose e o usuário. Podem causar efeitos cardiovasculares acentuados, elevando as pressões sanguíneas sistólica e diastólica e reduzindo reflexamente a frequência cardíaca, mas com doses elevadas podem surgir taquicardias e arritmias, o que as torna perigosas para pacientes com histórico de doenças cardíacas e hipertensão. Provoca hipertemia periférica através da ativação do sistema adrenal, e produzem hipotermia de origem central mediada pela atividade do hipotálamo anterior. Há um aumento da atividade locomotora resultante do sistema dopaminérgico mesolímbico. Também surgem efeitos comportamentais estereotípicos como fungar, morder, ranger dos dentes e movimentos das pernas e cabeça. As funções de raciocínio e os sentidos sofrem alteração. Na visão, por exemplo, ocorre midríase, ou seja, dilatação da pupila, e no intestino ocorre inibição da motilidade intestinal. A droga provoca um estado de hiperexcitabilidade, euforia e inquietação, tornando a pessoa muito ativa e extrovertida. A pessoa tem falta de apetite e fica em estado constante de vigília e insônia.
No caso de sobredosagem, ocorre exacerbação dos efeitos centrais e periféricos e surgimento de comportamentos diferentes do normal, como maior agressividade, irritabilidade, delírio persecutório, podendo entrar num estado de paranoia e alucinações, chamado de psicose anfetamínica. Caso haja suspensão do fármaco, há um período de sono profundo, e ao acordar a pessoa se sente letárgico, depressivo e ansioso, faminto também, devido à depleção das reservas de noradrenalina e dopamina. Apesar do potencial de dependência elevado que lhe está associado, existem vários derivados da anfetamina com indicações terapêuticas. Um desses casos é o metilfenidato, conhecido também como Ritalina, como uma opção alternativa de tratamento para a narcolepsia. Existem estudos que relatam melhora significativa da sonolência em 65 a 85% dos indivíduos em tratamento. Acredita-se que o metilfenidato atue como um psicoestimulante, aumentando a produção e os níveis de dopamina e noradrenalina. Como resultado, incrementa o estado de vigília, o que, por consequência fisiológica, beneficia a capacidade de concentração. Estudos apontam que o metilfenidato demonstrou melhorar o desempenho da memória operacional em jovens e adultos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A maioria dos pacientes que tomaram o medicamento tem menos probabilidade de cometer erros ao realizar uma tarefa proposta. Algumas indicações menos comuns incluem o tratamento da depressão em idosos, pacientes com câncer e outros distúrbios cognitivos. Para o tratamento de dependência, várias abordagens são utilizadas conforme os fatores situacionais. Entre as abordagens psicológicas, destacam-se psicoterapias de grupo e a terapia comportamental, visando manter algum controle do usuário sobre a substância, promovendo ao mesmo tempo reincorporação ao convívio social e ao trabalho produtivo. Já as abordagens médico-biológicas são mais úteis na fase inicial do tratamento, denominada desintoxicação. O tratamento evita sequelas graves ou até mesmo a morte, e a desintoxicação visa eliminar a droga do organismo, minimizando o sofrimento do paciente pela síndrome de abstinência. Pode-se utilizar neuroepiléticos como o haloperidol e a clorpromazina em caso de sintomas psicóticos, mas sabendo que podem ter efeitos colaterais sedativos. Já no caso de crise de ansiedade e pânico, pode-se usar ansiolíticos em benzodiazepínicos. O êxtase é um derivado sintético da anfetamina, que já foi de moderador de apetite e facilitador de tratamentos terapêuticos até atualmente uma droga recreacional proibida. Devido aos seus efeitos relatados de extrema empatia, também é conhecido como droga de amor. Mas como ela funciona? MDMA atravessa rapidamente a membrana pré-sináptica e, após essa travessia, causa fluxo de 5-HT da vesícula para o citoplasma do neurônio. Do citoplasma, a 5-HT é rapidamente liberada para o espaço extracelular através de transportadores serotoninérgicos. Suspeita-se que o MDMA também tem ação inibitória sobre os transportadores responsáveis pela recaptação de 5-HT. O bloqueio de recaptação de 5-HT prolongaria as ações pré- e pós-sinápticas da liberação do mesmo, aumentando efetivamente sua concentração na fenda sináptica. O MDMA também provoca decréscimo na atividade da enzima triptofano hidroxilase, responsável pela síntese de 5-HT. O êxtase é consumido via oral em comprimidos redondos, de várias cores e tamanhos, tipicamente contendo de 50 a 150 mg de substâncias ativas. Quando tomado nessas doses típicas de uso recreacional, ele não é visto como alucinógeno. É muito comum descrever efeitos do êxtase como o amor ao próximo, proximidade com o outro, sentimento de amizade, felicidade e desaparecimento do medo e da timidez. Os efeitos positivos que aparecem após a ingestão de uma única dose de MDMA apresentam tolerância, e com doses repetidas das mesmas substâncias se transformam em outros efeitos que podem ser negativos, como agressividade, ansiedade e inquietação. Alguns desses efeitos estão localizados no sistema nervoso central, como a hipertermia, a insônia e movimentos involuntários. Já outros ocorrem perifericamente, como taquicardia, sudorese, boca seca e retenção urinária. Em ambos os casos, eles são medidos por estimulação vegetativa simpática produzida por esses derivados. Mortes consequentes à ingestão de MDMA são muito raras, geralmente associadas com problemas cardíacos, como hipertensão. E também tem o fato que, por ser ilícita, não existe um controle de qualidade, o que impossibilita saber se realmente no comprimido havia êxtase. Para resumir tudo o que a gente falou, a gente vai falar um pouquinho sobre dependências e tratamentos em geral. Nos outros slides vocês já perceberam que a gente já falou um pouquinho específico para cada droga. Eu só vou fazer um resumão de todas essas características nesse final de vídeo. Critérios de farmacologia da dependência. Alguns pontos a se considerar quando se trata de diagnosticar uma dependência de uma droga. São eles: a tolerância, a abstinência, a quantidade consumida, o consumo, sabendo dos riscos, e a interferência em atividades sociais, ocupacionais e de lazer. A tolerância, ela é um critério bem relacionado à farmacologia das drogas como um todo.
chama-se de tolerância porque, basicamente, um efeito que acontece com o uso continuado de drogas ou com um aumento continuado, mas basicamente há uma dessensibilização do corpo perante a droga específica. Isso leva o usuário a aumentar a quantidade de droga que ele vai consumir, ou mesmo o tempo pelo qual ele consome essa droga. Ou seja, há uma possibilidade de que, conforme ela vai utilizando isso de uma maneira crônica, ela vai aumentando essa dose, principalmente se ela tiver predisposição a ser dependente daquilo. Então, é um dos critérios que a gente avalia uma dependência daquele produto. O contrário da tolerância, ela é a sensibilização, certo? Que é literalmente o contrário. Quando você toma aquele produto, aquela mesma dose daquele produto, em vez de causar um efeito diminuído conforme o tempo, ele começa a alcançar um efeito aumentado conforme o tempo. Então, aquela droga, ela sensibiliza o corpo para aquela substância. Por isso que, dependendo da droga, dependendo do corpo, há uma diferença muito grande que a gente não pode necessariamente categorizar. E depende muito de como essa pessoa vai reagir ao químico. A fissura, ela é uma consequência direta da privação da tolerância, já que representa o poste impulso incontrolável para usar a droga. Esse impulso é tão incontrolável que ele vai interferir em outras atividades. A abstinência é caracterizada por sintomas físicos e psicológicos que decorrem da não utilização da droga ou do não aumento da dose. Esses sintomas atrapalham a recuperação do indivíduo, podendo até ser fatais, dependendo da intensidade desses sintomas. Dessa forma, o usuário consome a substância não só por seus efeitos benéficos, mas para se livrar dos malefícios. Nas drogas estimulantes, os sintomas mais comuns de abstinência são magreza, irritabilidade, pressão alta, ansiedade, falta de energia e desatenção, como já citados em slides anteriores. O consumo, ele é um critério interrelacionado com os demais. Para o diagnóstico da dependência, ele é analisado da seguinte forma. O consumo, ele é categorizado pela quantidade consumida, ou seja, principalmente se essa quantidade aumenta conforme o tempo. As tentativas mal sucedidas, houve um intuito racional de parar de se consumir aquela substância, só que isso acabou não vingando. O tempo é mais gasto na obtenção da substância, em seu consumo, do que nas outras atividades que esse indivíduo precisa fazer no dia, inclusive atividades ocupacionais, atividades de lazer, outras atividades que não somente o consumo e a obtenção dessa substância. E não há uma interrupção desse consumo, mesmo após o usuário conhecer os malefícios dessa droga para o corpo dele. Ou seja, mesmo que ele saiba que isso é ruim para ele não consegue largar do estímulo que essa droga traz para o corpo dele. A interferência em outras atividades, como falado no slide anterior e em outros slides, é o último critério e é um dos mais determinantes para saber o grau de dependência de um indivíduo. A partir do momento em que esse indivíduo ele começa a substituir coisas normalmente que ele faria numa vida comum, ou seja, ir ao trabalho, conversar com os amigos, ter interações sociais, ter interações de lazer, ele começa a substituir esse tipo de coisa por o consumo dessa droga, ou seja, ele começa a viver ao redor da droga, para a droga. Então, isso se caracteriza como um quadro de dependência, né? Principalmente se isso começa a ficar cada vez mais grave conforme o tempo de uso dessa substância. Falamos um pouco sobre tratamentos específicos anteriormente, então só vamos recapitular que os tratamentos são divididos em dois: o tratamento farmacológico e o tratamento psicossocial. O tratamento farmacológico se baseia em 3 feixes de atuação: o reforço positivo, o negativo e o tratamento dos efeitos de abstinência. O reforço positivo eu vou tomar um fármaco que ele vai me ajudar na época que eu não estiver tomando o estimulante, certo? Então, esse fármaco eu vou tomar com um dia e tal, com prescrição e tudo mais. E aí, toda vez que eu conseguir reduzir, que eu fizer uma redução da quantidade de estimulante que eu vou tomar, esse fármaco vai me ajudar a manter o meu corpo saciado de recompensas para poder eu conseguir manter essa redução por mais tempo. O reforço negativo é o contrário. Basicamente, eu vou tomar um medicamento que ele vai fazer com que o estimulante não surta mais tanto efeito. E que ele, na verdade, que ele comece a ser tóxico ou de alguma forma para o organismo. E que o usuário comece a rejeitar esse estimulante conforme ele vai sofrendo punições por ele. Esses dois, eles trabalham com o mesmo mecanismo, que é o mecanismo de Pavlov, que foi estudado por esse médico com animais e que também pode ser reproduzido em seres humanos. E o tratamento dos efeitos da abstinência, como o próprio nome diz, ele vai mitigar os efeitos da falta de consumo dessa droga na dose esperada ou em doses maiores que a esperada. Então, efeitos como ansiedade, como depressão e como outras coisas,
vão ser tratados por drogas associadas para mitigar esses efeitos e ajudar esse usuário a continuar tentando diminuir gradativamente a quantidade de estimulante que ele toma ao dia. Os medicamentos mais utilizados no tratamento da dependência por estimulantes, como já dito em outros slides, são benzodiapínicos, antidepressivos e neurolépticos. Tratamento psicossocial. O tratamento psicossocial, ele vai ajudar o indivíduo a desenvolver técnicas, desenvolver ferramentas para que ele mesmo possa controlar os seus impulsos e os seus sentimentos e outras coisas associadas ao seu psicológico, para que ele consiga aderir ao tratamento e conseguir, aos poucos, diminuir a sua dependência com relação àquela substância, até que ele consiga simplesmente se livrar dessa substância. Frequentemente, os médicos adotam o tratamento farmacológico e o psicossocial em conjunto para tratar a dependência. Então, embora em dependências mais leves você usa só o tratamento psicossocial, é muito difícil você usar o tratamento farmacológico. Em geral, dependências mais pesadas e outras, ou quando a dependência é algo que já foi tentado tratar somente com psicossocial e não funcionou muito bem, eles vão associar remédios a terapias para poder fazer com que essa pessoa consiga vencer de alguma forma a dependência dela com relação aos estimulantes.